E eu posso falar, porque eu sempre elogio. Pra mim, hoje, o maior culpado disparado por esse vexame no Maracanã foi o Filipe Luís. Que jogou, inclusive, uma sequência que ele poderia igualar o Jorge Jesus no lixo, desmerecendo o adversário, desmerecendo a competição e desrespeitando o seu torcedor, Rodrigo Viga, que esse discursinho patético, priorizar brasileiro, fique na Europa. Ele que priorize lá o campeonato português quando ele jogar com o Benfica. Ele que priorize lá o campeonato ucraniano quando ele estiver no Shakhtar. Porque no Flamengo isso não combina. Não vai. Pode dizer que brasileiro é prioridade, mas poupar time em Libertadores por causa de brasileiro ou de qualquer outra coisa, isso não existe, Viga. Fala, Pilhado. Boa noite pra você, pro Bruno, pro Piperno, pro nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Pilhado, eu concordo com você em gênero, número e grau. Também acho que o Piperno, apesar do sarcasmo, da picardia, né? Ele foi muito feliz nessa ação complementar de tudo que você já tinha dito, e o Bruno também. Mas o que mais me preocupa de toda essa história, desse enredo que a gente viu hoje aqui no estádio do Maracanã, é me fazer lembrar dos últimos 2 anos de Libertadores da América do Flamengo. Por que eu estou dizendo isso, Pilhado? Porque o Táchira é um nada, é um nano time de futebol em nível de América do Sul. O Córdoba, que foi o campeão da equivalência lá à Copa do Brasil da Argentina, também é um pequeno emergente do futebol sul-americano. E o Flamengo, num grupo fácil, moleza, mais uma vez, se não acordar, se não ficar esperto, vai repetir a história de fracasso, de vexame e de atuações patéticas dos últimos anos na principal competição, aquela que o torcedor fica aguardando, esperando e contando os dedos, que é a Libertadores da América. Quem não lembra do Flamengo diante de Alcas e Nublense? Quem não lembra do Flamengo diante de Palestino, Milionários e Bolívar? A história vai precisar se repetir pelo 3º ano consecutivo para que o Flamengo aprenda de uma vez por todas a jogar Libertadores da América como gente grande, como homem, com aquilo roxo, Pilhado. Porque o que houve hoje foi soberba, foi desprezo, foi menosprezo de um Flamengo que já vinha dando sinais de que o tropeço estava na iminência de acontecer. Ou a atuação contra o Táchira foi boa na estreia da Libertadores da América? Ou a vitória sobre o Vitória lá na Bahia, na Bacia das Almas, também foi de encher os olhos? Então, Filipe Luís, vamos jogar com dignidade, vamos jogar com hombridade, vamos jogar respeitando quem está do outro lado. Isso significa dizer, botar em campo quem o Flamengo tem de melhor. E ao ceifar o principal canal de ataque, o principal canal ofensivo do Flamengo, o senhor Filipe Luís, com a anuência de boto, de cardume, de baleia, de tubarão, seja lá quem for, acabou dando chance ao adversário. Porque todo mundo sabe, Pilhado, quem assiste um pouquinho de Flamengo, basta um jogo só, para saber que o principal corredor do Flamengo é formado por Wesley e Gerson e Wesley. Quando você entra com o Varela e qualquer outro jogador no setor do meio de campo, de uma vez só você ceifou o principal corredor de ataque do Flamengo. Não à toa, o Flamengo virou o primeiro para o segundo tempo, perdendo pelo placar de 2-0. Então é hora de aterrissar, é hora de pisar no chão, entender que o Flamengo não é uma Ferrari, não é uma super máquina, é o melhor elenco do Brasil disparado, mas tem alguns jogadores também, meu caro Pilhado, a gente não pode deixar de dizer isso, que tem que jogar bola. O Wesley não jogou bem, o Gerson também não jogou bem, tudo bem, mas continuam sendo os principais jogadores ofensivos do Flamengo. Agora, e o Arrascaeta? Quando é que a diretoria do Flamengo vai começar a pensar num processo de transição para o Arrascaeta? O Alexandre foi muito mal hoje, o Léo Pereira também foi muito mal. Então, o Flamengo foi mal desde o vestiário, desde a concepção do treinador. Filipe Luís, me desculpe, mas dessa vez vai tomar a bordoada porque merece. Foi mal coletivamente e muito mal individualmente, no momento em que o Flamengo já não vinha bem nas últimas 2 partidas. Então, vamos deixar a poeira baixar e analisar de forma crítica, de forma analítica e ver que esse Flamengo precisa amadurecer, Pilhado. Precisa ganhar casca
porque senão vai repetir os fracassos das últimas Libertadores da América. Não, é o que eu falo. O cara tá com um prestígio absurdo. O cara tá cheio de moral com a torcida, cheio de moral com o clube, com os jogadores. Cara, o que leva o cara a pensar, pronto, eu vou arriscar agora esse prestígio. Tô tão bem, agora eu vou jogar fora grande parte desse prestígio com uma decisão idiota. Gente, não dá. Não dá pra poupar 3 titulares importantíssimos no seu primeiro jogo dentro de casa numa Libertadores. Eu já falei tudo o que eu penso sobre isso. Agora, foi o que o Piperno falou. Mesmo com 3 reservas, porque foram 7 titulares, mesmo com 3 reservas, não pode o Flamengo perder para o Central Córdoba dentro de casa. Eu diria mais, não pode o Flamengo com um time reserva, com o investimento que tem, perder para esse time pequeno da Argentina dentro da sua casa. Ou seja, foi displicente o Flamengo. Essa é a verdade. Entrou com o reizinho na barriga. E é bom levar uma rasteira dessa para se colocar no seu lugar. Para saber que o Flamengo, mesmo jogando muito bem, mesmo tendo 3 títulos com o Felipe Luiz, mesmo o time tendo 27 jogos de invencibilidade como tinha até hoje, olha o aprendizado do Felipe Luiz. O cara poderia alcançar a marca de 29 jogos de invencibilidade, que foi alcançada pelo Jorge Jesus em 2019, e ele perdeu essa marca simplesmente para um time que ninguém conhece. Simplesmente para o Central Córdoba. É mais um vexame do Flamengo no Maracanã, e o pior de tudo, é um vexame do Flamengo no Maracanã por displicência, por desmerecimento. Agora, e os jogadores do Flamengo, gente? O que passa na cabeça dos jogadores do Flamengo que deram uma queda de rendimento aí nos últimos 2 jogos? Ganharam do Deportivo Táchira jogando mal, ganharam do Vitória jogando mal. É um Flamengo que pode estar caindo de rendimento, tá? Porque vinha numa sequência impressionante jogando um baita futebol. E olha o que o Felipe Luiz faz, Bruno. Felipe Luiz joga todo esse prestígio no lixo no jogo de hoje. Tá dizendo que ele não tem mais prestígio? Não. Mas olha a fase que o Flamengo pode entrar agora por causa de um vexame como esse. Cobrança, com certeza deve ter sido vaiado no Maracanã. Sair depois de um mico como esse. Cara, e outra coisa, Bruno, os jogadores têm que ser questionados. Que futebol, e é o que eu falo, tem torcedor que às vezes fica chateado comigo. O cara mal chegou e você já critica. Mas me desculpa, o Juninho não pode ser titular do Flamengo numa Libertadores. Você tem um elenco cheio de jogador que custa uma fortuna. Aí você traz um jogador do Azerbaijão, o cara com 28 anos estava no Azerbaijão. Um craque, ele não é. Não. Ele pode ser um jogador interessante pro elenco, para entrar no segundo tempo, para ter uma postura tática, voltar para marcar. Aí você começa uma Libertadores com esse jogador que ainda não entregou nada demais, aí qualquer coisinha que faz, alguém quer dizer, olha o Juninho. Gente, o cara fez um gol sem goleiro. Que se eu não me engano a bola já ia entrar. Na cabeçada do Bruno Henrique. Ele meteu o peito lá, mas ia entrar. Eu acho que a bola já ia entrar. E aí, esse time do Flamengo perder pro Central Córdoba. Era pro time da base do Flamengo ganhar do Central Córdoba. Break nos 2. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. E eu tenho que ser sacaneado mesmo. Pode sacanear. É justo, é merecido. O senhor merece. Ninguém te perguntou nada? Não, mas é justo. O que é isso? É merecido. E repita, pilhado aqui é mais divertido, ele dando um murro na mesa. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom, meu. É maravilhoso. Mas o Felipe é um técnico que ele é muito bom mesmo. Até o trabalho dele é muito bom até aqui. Mas o futebol brasileiro ele tem algumas nuances que você tem que ter alguns cuidados. E aí também faz parte de experiências que ele ainda não teve e que ele vai ter ao longo desse ano. Ele nunca jogou uma Libertadores como treinador e nem encarou um ano inteiro aí com um calendário pesado, com 3 competições, um brasileiro inteiro, misturado com Copa do Brasil com Libertadores. Então ele vai aprendendo algumas coisas, né, que o futebol brasileiro ele tem muito assim também de símbolos, de mensagens,
E quando ele coloca 3 no banco, ele passa uma mensagem, e aí se o time ganhar ninguém vai falar nada, mas se perder ele passa uma mensagem que é o que está sendo falado aqui, que menosprezou a competição, que não levou a Libertadores a sério. Então, aos poucos, ele vai entender essas coisas também, essas malandragens que fogem da área técnica, de que jogar, às vezes, a impressão, uma imagem para as pessoas. Eu acho que ele poupou os jogadores por um planejamento dele. Eu não acho que ele menosprezou a competição. Não. Eu não acho que ele Mas não existe planejamento que você não prioriza a Libertadores, gente. Eu acho que ele imaginou que ele poderia ganhar dos caras sem esses 3. Então desrespeitou os caras, pô. Assim, mas ele podia. Que aí eu acho que tem essa parte, como eu falei, ele vai pegar essas coisas, ó, se eu fizer isso de novo, vai dar problema. Ele pode até entender, eu não perdi por causa disso, mas se eu fizer de novo vai dar problema. É uma experiência que ele vai adquirir pra frente. Eu acho que é dificilmente ele vai fazer isso de novo. Vamos pensar que pode dar ruim, hein? Pode. Porque o próximo jogo do Flamengo é LDU na altitude. O Córdoba tá com quantos? Tá 0x0 com o Tátira. O Córdoba tá com quantos pontos? 4. Aí, Flamengo vai pegar o Córdoba fora. Se a LDU ganhar hoje, tá 0x0 com o Tátira em Quito. Se ela ganhar, vai pra 4 também. Aí se ela ganha do Flamengo, ela vai pra 7. O Córdoba joga com o Tátira, pode ir a 7 também. Então, é uma situação que ficou meio apertada. Mas você ou o Viga falaram dos jogadores, eles também devem ser cobrados. Uma coisa que eu falo sempre é que todos os elencos brasileiros são superestimados. Todos, sem exceção. O do Flamengo acaba sendo até um pouco mais porque é o mais rico. Mas o Piperno falava aqui, ele estava no jogo do Palmeiras, ele falou, nossa, o Flaco Lopes às vezes pega na bola, vai errado, vai... Cara, todos os jogadores do Brasil, com raras exceções, o Gerson é uma exceção, o Pedro é uma exceção, eles vão errar pra caramba, porque mesmo nos times mais ricos, eles são assim. O Luiz Araújo vai errar pra caramba, o Cebolinha vai errar, o Michael, o Juninho, e um ou outro vai ser um pouquinho diferente. Então todos acabam sendo muito superestimados e valorizados assim também na parte financeira. Bruninho, eu só vou te cortar rapidinho pra gente voltar pra Rádio Jovem Pan e aí a gente vai ficar na rádio e no YouTube da Jovem Pan Esportes. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Pode concluir, Bruno. Eu dizia que eu falo muito disso, que todos são supervalorizados e, inclusive, na parte financeira, e não estou falando só de salário, estou falando também no que pagam, no que compram. Pagam as 10 milhões de euros, 11 milhões, 15 milhões por jogadores normais. E não é só o Flamengo, todo mundo. Está muito inflacionado o mercado. Aí dá a impressão que todo mundo joga muito e eles não são ruins. Eles são bons, mas são comuns. Eles vão errar bastante. Aí um ou outro, se algum time aí tem 4 diferentes, é muita coisa, acho que nenhum tem. Talvez 3, alguns, a maioria 2, muito só 1 e olhe lá. E que são um pouco acima, que não vão errar tanto. Os outros vão errar, vão oscilar. E dentro dessa perspectiva de campanha que o Flamengo, toda essa retrospectiva, na verdade, de campanha que vocês fizeram do Flamengo em fase de grupos, Alcas, Nublense, Palestino, Milionários... Aí os jogadores também devem ser cobrados, que sempre acaba sobrando tudo para os treinadores. E contando o Felipe com a derrota de hoje no comando dele, são 4 já que perderam para times fracos. Ou empataram, o Vitor Pereira com o Alcas, Sampaoli com o Nublense, o Tite com o Palestino e agora o Felipe. Então, não é só com eles, esses jogadores também devem ser cobrados por isso, né? Porque, independente das opções dos treinadores, os que entram são suficientes para ganhar um jogo como esse. Então, os jogadores do Flamengo também têm que ser cobrados com 4 tropeços feios em primeira fase de Libertadores, com 4 técnicos diferentes. Piperno, é o que eu falo aqui. O Felipe Luiz tem tudo para ser, na minha opinião, o sucessor do Jorge Jesus. Tem. Só que aí é o que eu falo. Eu nunca vi Jorge Jesus desmerecer competição. Nunca vi. O Jorge Jesus sempre usou o que ele podia usar de mais forte. Mas às vezes ele tirava. Cara, muito raramente. Então é o que eu falo. Com certeza, hoje foi uma lição pro Felipe Luiz. Mas pode ser uma lição que pode ser tarde demais num grupo ridículo. Porque, vamos ver aqui. Central Córdoba tem 4 pontos, é o atual líder do grupo. LDU tem 1, tá jogando em casa, falta quanto tempo? Quanto tá? Intervalo. É fora de casa, né? Em casa. Não, em Quito. Em casa. Se ganhar a LDU, vai pra 4 também. Flamengo tem 3. Só que vai ter os jogos mais difíceis ainda. Vai ter o Central Córdoba lá. Imagina, os caras ganharam aqui, imagina como é que não vai estar o estádio dos caras lá. Vai ter a LDU na próxima rodada na altitude. Ou seja, o Flamengo hoje, ele tem a chance de passar o vexame histórico de não passar para uma... mas tem.
Ué, não tem? Aí eu vou fazer o... Ué, mas não tem a chance? Gente, ele vai jogar na altitude agora. Você acha que o Flamengo é favorito contra a LDU lá? Pra mim é o único jogo que não é favorito. Não, mas em compensação é favorito contra a LDU aqui. Tá, e é favorito contra o Córdoba lá? Eu acho que é. Pô, depois do que viu hoje... Mas aí lá vai ser uma outra pegada, um Flamengo vai se comprometer de uma outra forma pro jogo, não vai poupar ninguém. Aí eu vou dar uma de pilhada. Ou seja... Duvido que o Flamengo não passe. Ou seja, então agora será que o Felipe Luiz vai tomar vergonha na cara com o José Boto e vão parar de poupar jogador em Libertadores? Eu acho que não vai poupar mais ninguém. Eu acho que não. Lógico. Ué. Rapaziada, perdemos a nossa gordura. Aprenderam que Libertadores não é palhaçada, então? No máximo, poupar alguém estiver, né, um pouco mais, contra o Tátira aqui no Rio de Janeiro. Ponto. Eu tô preocupado com o Viga. Olhei o Viga, ele tá meio abatido hoje. Isso me deixa muito preocupado. Não. Mas olha, eu acho assim, contra a LDU não vai poupar, obviamente não vai poupar ninguém, nem aqui nem lá, e vai ter todo o cuidado do mundo nesse jogo lá na Argentina. E o Flamengo, jogando mobilizado contra o Central Córdoba, ele vai ganhar em qualquer lugar, até em Marte. De fato, hoje era um outro tipo de comprometimento do time. Agora, tem uma coisa. Assim, já falei isso sobre o Campeonato Carioca. Nos 4 jogos finais, assim, o Flamengo era muito melhor que o Fluminense e Vasco. Só que na bola, em campo, assim, o Flamengo foi melhor, mas não foi uma coisa avassaladora. Os dois, tanto o Fluminense quanto o Vasco, competiram contra o Flamengo. Né? O Flamengo ganhou porque era melhor. E no Campeonato Brasileiro, veja, o Flamengo também fez 2 jogos duros. Assim como nessa Libertadores, lá na Venezuela e hoje. Então a gente está falando de um recorte de 8 jogos, nos quais o Flamengo ganhou a maioria, mas o Flamengo não foi assim de um domínio massacrante contra adversários inferiores. Por que isso? Porque aí vai entrar muito o que o Bruno falou. A gente, às vezes, superestima alguns elencos. Então, uma coisa é o time ser melhor. A outra coisa é a gente imaginar que ele vai ganhar quando quer, que ele vai massacrar quando quer, que, pô, nossa, meu time naquele 1 contra 1 que gostam tanto de fazer e tal, vai ganhar do outro lá de 10-1. Não é assim. Até porque esses times médios que vêm jogar aqui contra o Flamengo e outros, né, melhores aqui no Brasil, assim, os caras, leiam os jornais lá dos caras, dos países dos caras, eles estão o tempo todo falando do adversário brasileiro. Eles estão estudando minuciosamente, mapeando minuciosamente. Exatamente porque o Brasil tem, nos últimos anos, ganho tudo e eles têm tido cuidados redobrados, mesmo com orçamentos menores, mesmo com elencos, né, muito mais baratos e tal. Então, assim, eu acho que um brasileiro vai ganhar Libertadores. Mas, nos confrontos, né, que a gente vai ver aí pela frente, a gente não vai ver jogo fácil, não. Quer dizer, amanhã eu como... Nossa, mas que discurso insuportável. Que discurso insuportável. É o típico discurso dos outros programinhas aí, que não tem adversário fácil. Ai, não tem jogo fácil. Tem jogo fácil. O Central Córdoba era pra ser jogo fácil. O Olímpia é fácil. Porque não teve vergonha na cara. É fácil. O Nublense é fácil. Ah, não. Aí aqui não cai nada com esse discursinho. Não vai ter jogo fácil. Era pra ter jogo fácil. Vai ter contra o Tátira. Só que o Flamengo não teve vergonha na cara. Contra o Tátira aqui no Brasil vai ser fácil. Só. Aí, com o Central Córdoba não era pra ser. Era pra ser. Claro que era pra ser. Então, aí tu vem com esse seu discursinho ridículo, falando, não pode, não tem jogo fácil. Tem jogo fácil sim. Se respeitar a Libertadores, tem jogo fácil sim. Hoje era pra ser 3-0. Foi fácil contra o Alcas, contra o Palestino, contra não sei quem, você não tem tido jogo fácil. Um Flamengo que não tinha vergonha na cara. Esse tem. Nunca tem vergonha. Esse tem. Esse tem. Mas aí quer botar time misto, quer poupar jogador. E aí eu vou lembrar, Rodrigo Viga, o que meu grande amigo Marcos André sempre fala. E ele é sábio. Ele, do jeitinho dele, ele é sábio. Que adianta você poupar o jogador no começo do jogo, aí começa se lascando, aí depois bota todo mundo pra jogar? Não é melhor começar com os melhores,
garante o resultado e depois tira. Aí entrou o Gerson, aí entrou o Wesley, aí entrou o Pulga, até o Pedro, que estava 7 meses parado, entrou. Foi demais. Então é aí que eu lembro da sabedoria do Vamp. Usa a porra dos titulares no primeiro tempo. Joga, vamos lá, vamos massacrar eles, vamos fazer os gols e aí depois tira. Aí olha a mentalidade burra. Poupa, leva porrada no primeiro tempo e aí depois bota os caras frios, pegando o adversário já quente. E ó, tô vendo aqui, PH já me passou a notícia. Olha o que Felipe Luiz e Boto conseguiram hoje, na minha opinião. Jogadores saíram de campo com a torcida jogando copo de cerveja, com a torcida vaiando, com a torcida xingando. Tá errado. Não vou aqui motivar a violência, jogar nada. Mas tinha que xingar sim. Tinha que vaiar sim. Torcedor tem que estar puto sim. Porque eu tô puto e eu não paguei R$1.000 pra ver o jogo. Imagina um cara que paga R$1.000 achando, porra, vou ver meu Mengão. Tava tudo isso. Hã? Ah, cara, eu vou te falar, Maraca mais em dia de Libertadores deve ser uns R$800. Nossa Senhora. Fácil. Fácil, né, Viga? Deve ser ali uns 700, 800. Até por isso, né, Pilhado, não estava abarrotado o Maracanã. 53 mil pagantes, pouco mais de 56 mil presentes. E tem um negócio, Pilhado, que é importante dizer e frisar, nessa lógica que você trouxe aí, do nosso sábio, né, do nosso oráculo Marcos André, o querido Vampeta, que é a lógica seguinte. Eu tô começando a ficar cada vez mais aborrecido, puto e chateado com essa história de quem escala, teoricamente é o treinador, mas ficam ali no ouvido. Médico, fisioterapeuta, fisiologista, todo mundo ali, sabe, no ouvido do cara dizendo, não põe, pode estourar, não coloca, pode machucar. Olha, a temporada é longa. Olha, você tem 3, 4, 5 competições. Meu amigo, se pode, bota a cavalaria sempre. De preferência logo de cara para resolver a partida. O Flamengo fez 19 finalizações contra 8 do Córdoba. Agora, torcedor do Flamengo, com um pouco mais de calma, com um pouco mais de carinho, quando for analisar o VT do jogo, vai ver que o Córdoba chegou na cara do gol pelo menos umas 2 ou 3 vezes. Ou seja, o 2-1 poderia ter sido pior. Então fique esperto, Felipe Luiz. Fique esperto, Boto. Fique esperto, médico, fisioterapeuta, fisiologista, para botar nos jogos grandes, os jogadores grandes, os melhores do Flamengo. Senão vai voar copo, vai voar cerveja, vai voar voadora, vai ter um monte de reclamação com toda a razão. Porque diante de Tátira e Córdoba, Flamengo jogou, ó, bolinha de gude. E vou repetir, hein, Pilhado? A lição foi deixada, o legado tá aí. De Alcas, Nublense, Palestino, Bolívar e Milionários. Será que essa gente ainda não aprendeu? Tô nem aí se mudou a administração. Mas esses caras têm que estar acompanhando o futebol. Então, vamos parar com essa história de que quem escala é fisioterapeuta, que é fisiologista, é médico, é isso e aquilo. Não é o Excel, não é a planilha. É o clube de regatas do Flamengo, Pilhado. Aí outra, né, gente? Usou o time titular várias vezes no Campeonato Carioca. Quer me dizer que não vai usar time titular em Libertadores. E aí eu vi agora uma entrevista do Gerson, e pra mim o Gerson, ele é o melhor jogador do time. Pra mim ele não tem culpa nenhuma do que aconteceu hoje. Mas aí ele foi perguntado, né? Gerson, você acha que você tem entrado depois, você entrou um pouco fora de ritmo, prejudicou seu desempenho? Ele falou, pô, prejudicou? Como assim? Porque você achou que eu joguei mal? É só perder um jogo que surgem esses comentários? Não, Gerson, mas vamos lá, não é perder um jogo. É perder um jogo fácil fazendo vexame no Maracanã. Aí tem que surgir esses comentários. Tem que surgir comentário. O Gerson é o que menos merece ser criticado, porque quando joga, né, e hoje ele não começou jogando, é o principal jogador do time, mas o que eu tenho certeza, vai servir de lição. Porque vai apanhar o Felipe Luiz nas críticas esportivas, se depender de mim, muito, né? Como já foi hoje, vai ser amanhã no bate-pronto, porque do mesmo jeito que eu elogio ele, eu vou criticar. Se eu achar que ele cometeu um erro ridículo como eu achei hoje, eu vou criticar. Então, você tá achando que você interfere em alguma coisa? Não. Mas o torcedor interfere. O Felipe Luiz sabe ler o torcedor. O Felipe Luiz jogou futebol. Ele sabe que o torcedor saiu muito puto do Maracanã hoje.
Ele sabe que isso pode degringolar um desempenho que, por enquanto dele, era quase impecável como treinador do Flamengo. Então, hoje que sirva de lição, e eu queria muito hoje que alguém perguntasse, acaba de vez o discurso que não convence o torcedor de que brasileiro é prioridade? Porque, para mim, Libertadores, Bruno, nunca pode deixar de ser prioridade. E eu repito, para mim, entre brasileiro e Libertadores, é a Libertadores. É isso, eu concordo no ponto que o Flamengo tem que tratar melhor o brasileiro do que tratou nos últimos anos. Não? O Flamengo não ganha o brasileiro desde 2020 e nem chegou a disputar para valer o título nesses últimos anos. Aí, e pelo elenco do Flamengo, pelo poder financeiro, é no campeonato de pontos corridos que isso vai fazer mais diferença. Mas eu acho que a Copa do Brasil sim é uma competição que eu deixaria em terceiro plano. E até eu faria um time para jogar a Copa do Brasil. Esse aqui é o time da Copa do Brasil. Mas a Libertadores não vai conseguir fazer isso. E acho que duas competições você pode levar bem. Duas competições dá para. 3 você não vai conseguir. Então a Copa do Brasil, sim, eu deixaria em segundo plano. Libertadores e Bruno, dá pra levar agora por que não encaminha, então, a classificação da Libertadores da América? Sim. Ganha 3 jogos, os 3 primeiros jogos, já deixa ali pavimentado o mata-mata da Libertadores, depois mete as caras na Copa do Brasil, mete as caras no Campeonato Brasileiro. Por que tem que ser sempre na rapa do tacho, tem que ser sempre no afogadilho? A estratégia tá errada, gente. E não é de hoje. A gente vai ficar perseguindo o mesmo calvário do Flamengo dos últimos anos, tendo, se não o melhor dos melhores elencos, pelo menos o mais caro. Não dá para entender, pilhado. Há um erro de planejamento sucessivo, embora tenha havido uma transição na administração. Então, que sirva de lição, que sirva de aprendizado, para que os fracassos dos últimos anos não venham a se repetir. E concordo com vocês em gênero, número e grau. Alguns jogadores não têm o quilate, o gabarito para jogar o jogo de Libertadores da América logo de cara. O Everton Araújo é um bom jogador? É, mas tá fora de ritmo. O Juninho veio do Azerbaijão. Essa história, pilhado, de mudar time toda hora, mudar esquema toda hora. Ora joga sistema de referência, ora joga num 4-2-4, ora joga num 4-3-3. Isso também não é saudável. Isso também não faz bem. Atrapalha. Atrapalha o desenvolvimento do atleta e também da coletividade. E hoje não funcionou rigorosamente nada. Que seja uma virada de página e um paradigma. Para que o torcedor do Flamengo daqui a pouco não venha sofrer, não venha chorar, cair nas lágrimas, como aconteceu nas últimas quartas de final de Libertadores da América. Porque ninguém mais vai ter coração, saúde para aturar o Flamengo fazendo conta na reta final da fase de grupo da Libertadores da América. Por que não faz um processo reverso? Mata a situação logo nos primeiros 3 jogos e depois pensa nas outras competições. Pô, o Campeonato Brasileiro vai terminar lá em dezembro, cara. A Copa do Brasil vai terminar lá em novembro. Por que tem que ser essa agonia? Tem que ser esse sofrimento para sempre? Gente, a estratégia é burra, pilhado. Gente, eu não consigo entender. O Felipe Luiz, ele tinha tudo que todo treinador queria. Paz, invencibilidade, tranquilidade. E ele, com uma atitude burra, ele conseguiu tirar a própria paz. Ele tirou a própria paz dele. Você vê pelo canelada, pelo bate-pronto. Era uma pura paz. Eu amando o Felipe Luiz. Eu elogiando o Felipe Luiz. O Viga querendo o Felipe Luiz na seleção, aquela coisa. E aí, em um jogo, com uma atitude burra, ele traz não pressão, mas ele traz a inquietação. Ele tinha paz. Ele traz a inquietação.